A programação orientada a objetos traz muitos conceitos novos que mudam a maneira como a gente pensa e estrutura código. E normalmente o primeiro conceito que a gente aprende é o conceito de classe. Para entender o que é classe, imagina que você vai numa padaria. Lá você vai comprar um pacotinho de biscoitos no formato de estrela. Você consegue ver que todos os biscoitos são muito parecidos, todos têm o mesmo formato. Para conseguir garantir isso, a padaria provavelmente utilizou um molde para garantir que todos os biscoitos saiam no mesmo formato de estrela. A classe é justamente isso. Ela é um molde de alguma coisa que a gente quer representar no nosso programa. E com ela a gente pode representar praticamente qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um programa em Python e eu quero representar a ideia de um carro no mundo real. Ou seja, eu vou criar aquilo que a gente chama de classe para representar um carro. A gente sabe que quando a gente quer representar alguma coisa, a gente normalmente vai ter alguns valores associados a essa coisa. A gente sabe, por exemplo, que se a gente quisesse representar uma casa, a casa ia ter uma porta, ia ter um chão, ia ter um piso. No caso do carro, ele pode ter uma cor, pode ter uma marca. Ou seja, dentro de uma classe, a gente consegue associar um conjunto de valores que fazem parte da ideia de um carro. Nesse caso aqui, eu estou criando uma cor. E para esse conjunto de valores que existem dentro de uma classe, a gente chama eles de atributos, ou seja, quais são os atributos do carro. Nesse caso aqui, a gente tem uma cor. A gente também sabe que o carro também tem um conjunto de ações, ou seja, operações que a gente consegue realizar com ele, como frear ou acelerar. E é isso mesmo que eu estou definindo aqui dentro da minha classe. Eu estou definindo duas operações, uma chamada de acelerar e frear, que eu consigo executar aqui dentro do meu carro. Para essas operações, ações que a gente define dentro de uma classe, a gente dá um nome especial, a gente chama elas de método. Mas você pode pensar no método como se fosse uma função que existe dentro da sua classe. A classe é como se fosse a receita do bolo. Ela que define como você vai construir o bolo. Nesse caso aqui, a classe está dizendo para o meu programa o que significa um carro. Eu estou falando que o carro vai ter uma cor e ele também vai ter duas operações associadas a ele. É ela que traz toda a instrução de como o meu programa tem que construir o carro. Ou seja, é como se fosse o blueprint que o meu programa tem que seguir para conseguir construir o carro. Agora, voltando para o exemplo da padaria, lembra do molde no formato de estrela? A gente sabe que uma das bolachas que a gente pode comprar vai ser no formato de estrela, mas talvez tenha cor azul. E a outra talvez tenha cor verde ou amarelo. Mas que as duas têm o formato de estrela, só o recheio que muda. Da mesma maneira, como a gente tem aqui a definição de um carro, a receita de um carro, a gente consegue criar carros que vão ter a mesma definição, ou seja, o mesmo formato, mas vão ter contextos diferentes. Aqui embaixo eu tenho o meu programa em Python, onde nessa primeira linha de código eu estou criando um carro e estou falando que ele vai ter a cor azul. Esse azul aqui que eu estou passando, ele está sendo recebido aqui, ó, dentro do meu método construtor, que é como se fosse uma função, um método especial que vai inicializar o meu carro, vai inicializar o meu conceito aqui de classe de carro. Nesse caso aqui, ele só tem uma cor. Então aqui eu estou criando um carro, ou seja, uma coisa que tem um formato de um carro, mas que vai ter uma cor azul. E aqui embaixo eu estou criando um outro carro, ou seja, eu estou utilizando a mesma receita de bolo, mas eu estou criando um carro que vai ter a cor amarelo. Pensa que é como se a gente estivesse dentro da padaria. A gente sabe que a nossa bolacha no formato de estrela pode ter recheios diferentes por cima dela. A gente pode ter uma bolacha que vai ter o recheio amarelo e outra que vai ter o recheio azul. Mas as duas foram criadas utilizando o mesmo molde, o mesmo formato. E é isso que acontece. Aqui eu tenho carros diferentes, um com a cor azul e outro com a cor amarelo. Mas eles dois foram criados utilizando a mesma receita de bolo, que define para o meu programa o que significa o carro. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber se objeto e classe são a mesma coisa. E não são a mesma coisa. A classe, ela só é a definição, a receita de bolo, ela é o template, que diz para a minha linguagem, nesse caso, Python, o que significa um carro. Que nesse caso o carro vai ter uma cor, ou seja, o atributo cor, e também que ele vai ter duas operações, acelerar e frear. Ele é a definição, ele é a receita para construir um carro de verdade. E um objeto, ele é criado quando a gente realiza o processo de instanciação da nossa classe. Então, quando a gente cria o nosso carro de verdade. A classe é como se fosse a receita de bolo, e o objeto é como se fosse o bolo em si,
que a gente cria a partir dessa receita. Então aqui eu estou criando uma instância da minha classe carro. E isso daqui é aquilo que a gente chama de objeto do tipo carro, ou seja, ele é um objeto, que significa ele é alguma coisa que tem valores e também operações que a gente consegue realizar em cima dele em um só lugar, tá? Para deixar isso ainda mais claro. Se eu pegar aqui a minha variável carro 1 e tentar acessar o valor que está dentro dela, eu vou utilizar aquilo que a gente chama de notação ponto, que é só escrever um ponto e escrever o nome aqui do atributo que eu quero acessar, ou seja, cor. E eu também consigo fazer a mesma coisa para qualquer operação que eu tenho dentro aqui do meu objeto carro. Então, se eu quiser executar a operação de acelerar, eu vou escrever o mesmo nome da minha variável e vou dizer que eu quero acelerar. E com isso eu vou estar executando a operação acelerar. Então você vê aqui que eu tenho o meu carro 1 e ao mesmo tempo que dentro dele eu já tenho valores, ou seja, a minha variável cor, eu também tenho operações que eu consigo realizar em cima deles. Então quando eu tenho essas duas coisas em um só lugar, a gente chama que a gente tem um objeto. E o objeto, ele existe na memória do computador. Então esse carro aqui, ele existe aqui na memória do meu computador e ele tem aqui tudo aquilo que ele precisa armazenado, como, por exemplo, o valor aqui da variável cor, que, nesse caso aqui do nosso carro 1, vai ser a cor azul. Então, mais uma vez, a classe ela é a receita de bolo que a gente utiliza para criar o bolo. E o bolo é como se fosse o nosso objeto. Nesse caso aqui, eu tenho a classe, que eu estou realizando o processo de instanciação, ou seja, criar um objeto de verdade a partir de uma definição, e com isso eu crio o meu objeto do tipo carro, que a gente diz que é objeto porque tem tanto valores e operações para realizar em cima desses valores em um só lugar.